Quando o amor machuca. Capítulo: Uma gravidez não planejada. Parabéns, senhora. Você está grávida de 6 semanas, disse o médico com um sorriso no rosto, enquanto entregava o resultado do teste de gravidez. Eu sentia minhas mãos trêmulas enquanto segurava o pedaço de papel e observava as palavras que eu conseguia decifrar. Nós só havíamos feito sexo uma vez. Como eu poderia estar grávida? Qual seria a melhor ação a tomar neste momento? Caso eu compartilhasse essa informação com Elliot, ele ficaria feliz e optaria por manter o casamento com a chegada do bebê? Claro que não. O Elliot que eu conhecia provavelmente me acusaria de usar o bebê para tentar chantageá-lo. Ele certamente não mudaria sua opinião em relação ao divórcio. Fiquei desorientada e imersa em tristeza. Guardei o relatório na bolsa e deixei o hospital. Um reluzente Maybach preto estava estacionado em frente ao edifício do hospital. A janela do veículo estava parcialmente aberta. O homem sentado no assento do motorista exibia um rosto bonito e indiferente. Como de costume, esse indivíduo despertava interesse devido à sua aparência atrativa. Algumas mulheres, tanto mais maduras quanto mais jovens, chegavam a perder os sentidos enquanto se ocupavam de suas atividades. Este indivíduo não era ninguém além de Elliot Crawford, o homem responsável pela minha gravidez. Ele era um homem rico e muito bonito. Ninguém conhecia tão bem como eu o quão encantador ele era. Após tantos anos, eu já havia me familiarizado com essa situação. Ignorando as mulheres que estavam dando sinais para ele, eu adentrei o assento do carona. Enquanto relaxava com os olhos fechados, Elliot mostrou um leve sinal de inquietação ao franzir sua testa. Sem nem mesmo abrir os olhos, ele murmurou: "Já terminou?" "Sim." Concordei e mostrei o contrato assinado pelo diretor do hospital. O Sr. Kershaw enviou seus cumprimentos. No início, estava previsto que eu viesse aqui sozinha para assinar o contrato, mas eu acabei encontrando Elliot no caminho. Inesperadamente, ele ofereceu uma carona sem que eu solicitasse. "A partir de agora, a responsabilidade por este projeto será sua." Elliot era conhecido por ser um homem de poucas palavras. No entanto, cada vez que ele se expressava, suas palavras eram autoritárias, sem permitir espaço para discussões ou sugestões. Ele ligou o carro, sem demonstrar nenhum interesse em aceitar o contrato. Eu balancei minha cabeça de forma desengonçada e afastei minha mão. Sempre que eu estava com Elliot, eu me mantinha em silêncio. Eu tinha colocado um esforço colossal para me adaptar a isso. Com o passar do tempo, desenvolvi uma grande disciplina ao trabalhar para ele. Elliot não retornou para casa. Ao invés disso, ele se dirigiu ao centro da cidade. Já era noite. Para onde ele estava me levando? Apesar de minha curiosidade, não tive coragem de questioná-lo. Eu mantive a minha boca fechada como de costume quando ele agia de maneira incomum. Ao pensar no resultado do teste de gravidez dentro da minha bolsa, uma sensação de peso surgiu no meu estômago. Eu estava incerta sobre como comunicar isso a ele. Lancei um rápido olhar na direção dele e percebi que seus olhos frios estavam atentos à estrada. "Elliot." Finalmente rompi o silêncio quando minhas mãos, que seguravam minha bolsa, começaram a transpirar. Percebi pequenas gotas de suor brotando em minha testa e escorrendo ao longo das minhas costas. "Desembuche." Elliot ordenou friamente, pressentindo que eu possuía algo a dizer. Não me surpreendia que ele se comportasse dessa maneira. Afinal, ele sempre me tratou dessa maneira. Apesar de ter ficado desapontada quando nos encontramos inicialmente, gradualmente me adaptei. Então respirei fundo e murmurei: "Eu estou." As palavras que eu pretendia expressar eram simples, apenas 3 palavras. No entanto, o celular dele tocou repentinamente, fazendo com que eu ficasse em silêncio e continuasse inquieta. "Tudo bem, Olivia?" Algumas pessoas eram capazes de amar apenas uma pessoa durante toda a vida e davam a essa pessoa especial todo o seu amor enquanto tratavam todos os outros indivíduos como simples coisas descartáveis. Elliot poderia ser classificado como uma dessas pessoas. Toda sua ternura e atenção eram direcionadas apenas para Olivia Tucker. Pela forma como ele se expressou, dava para perceber claramente o seu carinho por ela. Eu desconhecia as palavras de Olivia para Elliot, porém, subitamente, ele apertou os freios e falou com calma: "Não chore, está bem? Eu chegarei lá em breve. Apenas permaneça em casa e aguarde eu chegar." Ao finalizar a chamada, seu semblante adquiriu uma expressão fria e severa, como se ele tivesse acionado um interruptor. Ele direcionou o olhar frio na minha direção e disse: "Desça do carro." Tratava-se de uma ordem inquestionável. Ele já havia me abandonado na beira da estrada outras vezes. Eu assenti com a cabeça, engoli todas as palavras e saí antes que ele tivesse a chance de repetir:
Meu matrimônio com Elliot foi um incidente e também uma coisa inevitável, mas nunca esteve relacionado a algum tipo de sentimento amoroso. A mulher que Elliot sempre amava era Olivia. Eu representava um mero obstáculo em seu caminho para o amor, uma pessoa que ele mal podia aguardar para descartar assim que surgisse a oportunidade. 2 anos atrás, o avô de Elliot, Lorenzo Crawford, sofreu um infarte do miocárdio. Enquanto estava doente em uma cama de hospital, ele ordenou a seu neto que se unisse em matrimônio comigo. Elliot hesitou. No entanto, ele acabou não tendo outra escolha. Desde o início, nosso casamento foi um verdadeiro caos. Ele me tratava como se eu não existisse em sua vida. Após a morte de Lorenzo, ele estava ansioso para se divorciar de mim. Já era noite quando cheguei em casa. Sempre senti arrepios nessa casa vazia e espaçosa. Eu não conseguia deixar de imaginar esta residência como uma daquelas casas assustadoras que apareciam nos filmes de terror. Eu não tinha apetite. Talvez fosse um dos sintomas da gravidez. Eu apenas tomei um banho e já fui para a cama. Eu estava quase pegando no sono quando percebi o som de um veículo estacionando no jardim da frente. Elliot havia voltado? Ele não iria passar a noite com sua amada Olivia?